O guerreiro sobrenatural, essa batalha que a gente vê hoje, né, que a gente vivencia, metafísica, o mundo da guerra sobrenatural. Para a gente entender o que isso quer dizer, tá, pessoal? Eu coloquei aqui, agora tradicional, né, o estilo das lives, né? Mas aqui eu coloquei essa imagem que é bem característica do curso do Hugo, né? A potencialização do Ti ali, do magnetismo, no corpo magnético. E aqui, no fundo, um ser alado, né, com uma espada flamejante. Então, quando a gente fala em metafísica e um mundo onde a guerra sobrenatural acontece, é nesse território. Esse aqui é um esquema que eu bolei dentro do Instituto, bem simplificado para explicar o que é a metafísica. Então, a metafísica, ela está entre o plano divino, transcendente, o plano de Deus, Deus criador, a realidade de Deus, que é não criada, que é eterna, primordial, tá? E o nosso, o mundo físico, os seres criados no plano físico. Então, os seres criados no plano metafísico, a realidade metafísica, ela vai incluir diversas categorias de seres, tá? Isso a gente chama de metafísica. A palavra metafísica significa além da física, né? Então você vai ter ali os Elohim, anjos, né? Você vai ter arcanjos, os antigos deuses, como eram chamados nas antigas mitologias, que eram os antigos arcontes, né? Quando a ordem celeste era outra, quando a ordem metafísica, a ordem de governo desse mundo era outra, antes de entrar nessa era, quando gradativamente, né, o Deus que criou os demais deuses e os demais anjos, né, vem e começa a tomar a organização da coisa para si, a organização do mundo, do cosmos para si, novamente, né? Não que já não fosse, mas estava delegado a outros seres, estava delegado a outros, algumas autoridades estabelecidas que estavam nesse plano aqui. Então, esse plano aqui é onde a batalha acontece, a batalha entre anjos e demônios, ou anjos e anjos caídos, né? Então, todas as categorias de seres divinos entram no plano metafísico. Tudo aquilo que é invisível e indetectável pelos sensores da física, ou seja, para nós, os 5 sentidos, e existem outras formas de se detectar, mas tudo aquilo que a gente não detecta pelos sentidos entraria como, ou que a gente é incapaz de detectar, incapaz de perceber, que a gente pode definir como etérico, que é mais sutil do que o físico, entra no metafísico. Então, quando a gente fala de uma batalha, um mundo da guerra sobrenatural, evidentemente a gente está falando desse cenário aqui, onde muita coisa acontece. Essa é uma realidade intensa, bastante palpável, que não se conhece e não se fala muito a respeito, exceto de uma maneira externa, como quem observa. Não tem como você formular, pelo menos não se aceita ainda, após a implementação de uma visão de mundo materialista, uma cosmovisão materialista, né, especialmente após os processos revolucionários, a gente passa a negar isso. A gente adota ali a visão do Immanuel Kant, que mata Deus, né, digamos assim. É claro que ele não mata Deus, mas é dito isso porque ele passa então a trazer para a filosofia uma visão de que essas coisas que são do metafísico, que elas não, a gente não deve se preocupar com elas. Não deve dar essa importância toda, a gente deve se ocupar com aquilo que a gente pode fazer uma análise que está dentro do nosso alcance, digamos assim. Então essas coisas acabam entrando no campo da metafísica e cada vez mais elas vão sendo relegadas
a uma marginalidade, até mesmo dentro da filosofia. Começa-se a querer pegar, por exemplo, a filosofia grega, né? Você tem lá a história dos antigos deuses gregos, que eram os antepassados da civilização de Atenas antiga, ou no caso até dos latinos, né? Que dizem os latinos que eles foram fundados por Saturno, né? Que era a versão romana do deus grego Cronos, que é um titã, na verdade, do titã grego Cronos. Olha que interessante. Então, na história original, o que é dito? Houve um titã, depois esse titã volta numa outra forma, como um homem, ele vem caminhando, ele é expulso da região da Grécia, e ele vem mais para o Ocidente. E aí ele encontra um mundo todo devastado, um mundo todo desordenado, a palavra é essa, desordenado, dominado ali por ninfas e faunos, que viviam de forma completamente errônea, errática, sem ordem alguma e das maneiras mais depravadas possíveis. Então, esse ser chega e começa a estabelecer uma ordem naquele local. E aí ele acaba organizando, é isso que os romanos entendiam, né? Acreditavam e tinham como tradição. Mas após o materialismo, tudo que diz respeito à mitologia vai ser reinterpretado como se fosse uma analogia a algum padrão de comportamento humano, a um desejo humano, a um processo que os seres humanos passaram. Então, tudo isso não existiu. Isso passa a entender como se não tivesse existido essas coisas, né? A mesma coisa com relação à religião. Então, isso, claro, favorece. O oculto, ele acaba favorecendo, de certa forma, um lado da história, né? O lado que quer se manter nas sombras, e não o lado que quer vir à luz, que quer trazer a luz. Percebe? Hugo, quer comentar? Não, tá tranquilo, Márcio. Tô gostando. Tá, perfeito. Então, lá no passado, a gente vivenciou um período... Veja, a gente vivenciou um período onde as pessoas praticavam uma forma de religião, de misticismo, né? No passado, que era o sacrifício e a idolatria, né? A adoração a certas divindades. Idolatrava-se essas divindades e sacrificava-se a elas, por exemplo, aqueles que eram conquistados nas guerras, digamos assim. Então, eram oferecidos, uma parte deles, né, princesas, virgens imaculadas, enfim, uma série de sacrifícios eram feitos em diferentes povos. Isso era o passado, né, era uma maneira de organização. Aí você tem, durante um processo histórico, a intervenção de um Deus de Israel, que era mais forte que os outros. Tem até uma passagem, não estou aqui trazendo um dogma, uma visão religiosa da coisa, estou só falando num processo histórico a partir de uma análise entre cosmológica e cosmogônica da coisa. Então ele vai entrar, e aí tem uma passagem do Antigo Testamento que é interessante, que acho que eram os filisteus, né, se não estou enganado, ou eram os cananeus. Hein, Márcio, as histórias bíblicas, vamos dizer assim, elas entram dentro de uma linha do tempo, que nem tu está descrevendo. Exatamente. Não é uma questão de religião, mas é uma questão de documento histórico. Então, tu traz elementos pré-diluvianos, por exemplo, que o dilúvio não é uma coisa só da escritura da Bíblia. O dilúvio está em várias culturas, então é um fato histórico, está na linha do tempo, né? Então, pós-dilúvio tem toda uma narrativa no Oriente Médio que vem trazendo fatos que são evidências a respeito disso que tu está dizendo. Então, na verdade, citar a Bíblia não é uma questão de induzir
a religiosidade, mas sim falar de fatos. Eu tô citando isso até pela linha cronológica da coisa, para o pessoal entender, né? Que até então, e por muitos anos, muitos séculos, milênios, na verdade, fazia-se esse tipo de adoração, que era uma relação com esses seres criados, né? Com esses seres. Até a própria mitologia grega fala disso. Todas as mitologias falam disso, mas isso é meio que escondido, até pelos mitologistas. Eles não gostam de falar isso, eles parecem que têm medo de falar isso, porque na verdade eles têm uma certa, a maioria dos mitologistas, eles têm uma certa aversão à questão da religião, à questão da própria Bíblia, né? Então eles sempre tentam trazer essa visão de uma maneira de descartar mesmo e colocar, não, porque o Israel é mais uma forma de religião igual a dos cananeus, então lá no passado, daí o cristão também era primitivo por isso, e é uma coisa que é feito muito pelos mitologistas. Eu sei porque eu estudo vários mitologistas, e realmente, aqueles que não têm a religião cristã ou a religião judaica, a grande, imensa maioria tende a cair nessas linhas, né, de ou eles vão para o materialismo ou eles entram numa linha até meio pagã, né, uma linha do paganismo. E tudo bem, aqui não é questão, não estou condenando eles por isso, mas quando ele entra no paganismo, eles meio que minimizam o processo da chegada de um Deus que tem uma força maior, que estabelece uma autoridade e que os outros deuses simplesmente não têm força contra ele. E as adorações, as práticas místicas, mágicas, idólatras feitas pelos outros povos não têm poder frente a ele. Quando ele decide e determina uma coisa, as coisas acontecem. E é uma situação, tem até uma situação bem interessante que aparece no Antigo Testamento, né, que acontece uma situação onde um daqueles povos que brigava com Israel, agora eu não me lembro se são os cananeus ou se são os filisteus, tá? De cabeça não vou lembrar. Mas eles têm lá uma divindade que eles adoram, Dagon, o nome, e ele coloca eles têm lá essa estátua e eles acabam conseguindo vencer Israel, porque Israel fez um monte de coisa errada, eles perdem o apoio do Deus de Israel, né? E eles vão lá e vencem Israel e roubam a Arca da Aliança, pegam a Arca da Aliança, tomam, conquistam, né, como espólio de guerra, e levam, ou roubam, não me lembro bem. Eu sei que eles levam essa arca lá para o lugar de adoração deles a esse deus Dogon, e aí colocam do lado a Arca da Aliança no mesmo altar. Agora a gente vai ter a Arca da Aliança, porque Israel sempre foi forte com essa arca e tal. Só que aí o que vai acontecer de manhã? A outra estátua que estava do lado, ela aparece sem cabeça, sem os braços e arrebentada no meio. A estátua dessa divindade. E as pessoas que fizeram aquilo, o povo inteiro começa a ser assolado por várias sucessivas pragas, inclusive um tipo lá, que algumas versões da Bíblia vai chamar de tumor e outra de hemorroidas, né? Começam a ter esse problema, né? E então, assim, beleza. Só para exemplificar o que eu estou falando aqui. E ali, isso quer dizer o quê? Quando isso acontece, né, a gente tem uma queda dessas antigas divindades, elas perdem a sua autoridade, isso é um processo, estabelece-se uma nova autoridade no plano metafísico, né, onde você tem um soberano, você tem as hierarquias celestes que operam como uma empresa, de fato, seguindo as ordens, claro, com todo o poder e toda a tecnologia que lhes é inerente, mas dessa maneira, obedecendo a uma cadeia de comando, é uma hierarquia. Isso é uma hierarquia celeste, então cada seres com as suas funções. Até o nosso plano, organizando assim o nosso plano. Tenta-se fazer um projeto de criar um povo com certas leis. Esse projeto, ele tem um sucesso parcial, digamos assim. Depois cumpre-se esse projeto naquilo que é chamado a chegada do reino de Deus, que é o que foi anunciado por Jesus Cristo, né? Que onde essa realidade metafísica, ela é
essa realidade transcendente, não apenas metafísica, esse contato com a conexão que é a fonte, chega a todos nós, né? Nós temos acesso a ela, a esse reino. Né? Então, na verdade, até então, as pessoas, elas almejavam, ao morrer, o objetivo delas era encontrar os seus deuses, seja nos ares, lá em Valhalla, como dizem os nórdicos, seja no submundo, como dizem os egípcios. Mas você está falando ainda de um cosmos que ele é imanente dentro da metafísica. Ele faz parte desse cosmos, ele faz parte desse mundo na metafísica. O que o Deus Criador, né, traz, você pode chamar ele de Jeová, você pode chamar ele de Javé, você pode falar o Deus de Israel, você pode falar o Pai de Cristo, né, que é o Criador. Você pode trazer, inclusive, outras maneiras de se enxergar, né, como os gregos, por exemplo, chamavam Deus desconhecido. Né? Não vou trazer certos termos para não confundir com outras linhas, mas falava-se de um Deus criador que criou os outros deuses. Então ele vem realmente para romper as eras, né? E depois, uma segunda fase. Então a gente já está bem avançado nesse processo, na verdade. A gente já está chegando numa fase que se encaminha para um futuro que hoje todo mundo tem já essa expectativa, esse entendimento, que fala-se de cumprimentos proféticos, cumprimentos de coisas que foram anunciadas do plano transcendente para o plano físico, lá no passado, por meio das profecias. E esses oráculos sempre existiram, mesmo entre os israelitas, não apenas entre os israelitas, mas esses oráculos sempre existiram, mesmo entre os pagãos. Não é à toa que já mostrei isso em vídeo no Além da Nuvem, que na Capela Sistina você tem lá intercaladas, né? Isso já dentro da cristandade, você tem lá intercaladas os profetas maiores e menores junto com as sibilas, que eram as profetisas pagãs lá do Império Romano, da Grécia também. Diversas sibilas que fizeram referências e anúncios à chegada do Filho Filho de Deus, né, o Criador. E isso em grego, para os gregos, para os romanos, enfim, até dizem que foi por isso que Constantino, na época, resolve se converter e parar de perseguir cristãos, por causa de um oráculo pagão, que trouxe essa... Já mostrei também que foram encontradas pedras em vários lugares do mundo com uma escrita antiga, com a mesma escrita em todos os cantos da Terra, uma escrita antiga que um linguista renomadíssimo da Alemanha, que é diretor, presidente da Associação Alemã de Linguística, tá, disse que eles traduziram, era um pré-sânscrito, ou seja, mais antigo que o sânscrito, e dizia, o Filho do Criador vem. Então esse era um conceito que mesmo aquelas divindades antigas falavam, esse era um conceito que aqueles povos entendiam, mesmo eles não sendo parte de Israel ou sendo partes da visão, da cosmovisão cristã, não tendo essa cosmovisão. Então isso é um conceito que quando a gente fala a verdadeira história do mundo, né, dentro do Instituto, é realmente isso, né? Essa é a história que gere, de fato, toda a realidade. Então é difícil a gente imaginar como era a realidade naquela época. Eu já fiz vídeos no Além da Nuvem onde a gente mostra o céu vermelho, era muito representado o céu vermelho, né? Claro, era uma outra realidade, as pessoas falavam de criaturas mitológicas, claro, era uma outra era uma outra forma de autoridade, e tudo que tem nesse mundo é só uma extensão do metafísico. Não é que é um outro plano, na verdade é uma continuidade. Claro, existe um certo limite, a gente pode usar o termo outro plano, mas na verdade o físico é a continuidade, é uma extensão do metafísico. E o metafísico é uma extensão do transcendente. O fato, Márcio, é que questões metafísicas sempre vão ser um pouco de pano para manga para que o ser humano crie um sistema religioso. Falando em sistemas religiosos, a gente pode pegar até, por exemplo, uma tribo indígena, que tem um líder religioso, né, um líder espiritual.
Por que existe o líder espiritual numa tribo indígena? Porque existe já uma consciência do metafísico. Né? Aquele ser, aquela pessoa que tem uma conexão com o mundo espiritual, seja através de um chazinho lá, ou de um ritual, não adentrando nessas peculiaridades, porque são várias tribos pelo mundo. Uhum. Né? Tem gente que diz, o Brasil é dos índios. Que índio? Quem são os índios? São orientais. Então, o Brasil primitivo pertence aos orientais. Quem são os orientais? São descendentes de Israel. Então, a gente vai dando voltas e voltas e vai acabar chegando na mesma história que a história do mundo. E as religiões, elas são uma expressão humana a partir do momento em que o ser humano se dá conta de que existe algo além, ele vai explorar aquilo ali e vai criar uma tentativa de conexão com o sobrenatural, com coisas da metafísica que muitas vezes são confundidos com o transcendente, e que é por isso que dá essa confusão de quem é Deus. Né? Em algumas religiões, alguns religiosos não têm uma visão que nem os gregos, né? Quem é o Deus desconhecido? Porque, na verdade, a maioria da humanidade tem acesso ao metafísico, a coisas sobrenaturais, a eventos sobrenaturais. Disso se demanda a práticas religiosas, muitas vezes até por questão de controle social e não necessariamente querendo religar, de fato, o transcendente, e muitas vezes desconhecendo o transcendente, ou não importa a questão do transcendente, porque tem religiões que focam em qualquer outra coisa, inclusive em dinheiro, então, em processos de vantagens financeiras, né, que eu quero dizer. Então, o ser humano está sempre dando combustível para que novas religiões apareçam, com base num pouco de controle social, um pouco da realidade das questões metafísicas, que vão além do físico, e essa questão de quem quem são essas divindades, quem são, existe uma hierarquia no mundo mais além, né, vamos dizer assim, do físico, e que tipo de hierarquia que existe, ou então, se existe um Deus mais poderoso, ainda assim as pessoas vão criar religiões para dizer que o Deus mais poderoso é o que pertence à religião A ou B. Então, a gente vê um pouco assim de divisão na humanidade por causa dessas questões. Em todas as eras, eu acredito, né, Márcio? Mas o fato é que nós estamos no mundo, no tempo, da linha do tempo, hoje nós só estamos situados no ano de 2023 por conta de um fato que é um fato histórico, vamos dizer assim, de maior relevância para a humanidade. Eu não sei como é que funciona o calendário. Em algum país, Márcio, tem conhecimento de algum país que hoje não é de 2023? Não, tem outras nações que utilizam outros calendários, né? Os próprios judeus oficialmente mesmo têm. Sim, oficialmente. Sim. Mas eles têm que acompanhar também o calendário ocidental. Enfim, mas pode dar continuidade, eu não vou te interromper. Não, eu queria falar da figura de Jesus Cristo, porque, embora alguns países ou alguns povos possam querer ou ter um calendário diferente, ainda assim não tem como ignorar o calendário cristão. O calendário é a partir do nascimento de Jesus Cristo. Eu vejo isso. Se isso não é um fato histórico, então eu não sei o que seria um fato histórico. E isso é uma coisa muito interessante. Não, pode falar, pode continuar, tá? Na China também tem calendários, né? Tem festas e uma cultura que remete a uma outra realidade. Ainda assim, existe a espiritualidade, existe a conexão através do budismo,
do taoísmo, mais filosoficamente o confucionismo, o hinduísmo na Índia. Todas essas manifestações basicamente estão ligadas a questões metafísicas, a manifestações desses seres, né? E é curioso que, por exemplo, nem tu disseste, pouco se fala sobre a questão da narrativa bíblica, mas o Tolkien, por exemplo, que é conhecido por ser um católico, ele escreveu uma obra que tem seres mitológicos, que é o Senhor dos Anéis. Eu vejo, talvez, que ele tenha, assim, acredito que ele tivesse um entendimento sobre questões pré-diluvianas e manifestações, como tu mesmo disseste, de outras eras, outras épocas e outras realidades mais interagindo dentro do nosso mundo, né? Mesmo sendo católico.